pessoal! Vocês estão bem? Eu tô muito bem, porque estamos de volta nesse cenário, Rafa. Ai, gente, tava com muita saudade desse cenário mesmo. Nossa, não, porque assim, eu gostava da sala. É legal lá. É que eu morei naquela casa, né, gente? Daí quando eu morei lá... lá eu tinha... Gente... Ali você tava meio, assim, muito em casa, né? Que é um lugar mais profissional. Não. Galera, sejam bem-vindos a mais um Dunamis Hangout. É isso. E, cara, hoje uma conversa que eu tô sentindo Tá que nervoso. eu vou tomar bronca. Tá nervoso. Entendeu? Mas, cara, ó... Só se prepara, você que tá aqui. Você sabe que aqui no Dunamis e no Dunamis Hangout a gente não fica só falando da esfera da igreja. Verdade. E a gente conhece, entende e vai atrás de tudo aquilo que tem a ver com 7 esferas. Você ser realmente igreja, fora da igreja, manifestar o reino de Deus fora da igreja. E hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser muito bom. Talvez você não conheça essa pessoa, você viu na thumb e falou, gente, quem será? Mas tenho certeza que a história dele vai impactar a sua vida. Não, é Já sinistra. compartilha com todo mundo também a sua saúde, não só a sua vida. A sua vida, porque vai impactar a sua saúde, né? Então tem tudo a ver. Exatamente. Então, universitários, se preparem, porque Verdade. essa conversa aqui vai chacoalhar vocês. Estamos aqui com ele, Diogo Toledo. Obrigado por ter vindo, mano. Obrigado vocês, gente. E ainda mais no cenário aqui que vocês voltaram. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês dois. Obrigado. Pô, demais ter você, cara. A gente... Porque assim, o cara tem seus appointments, tem ali toda a agenda de hospital e tal. E o cara, tipo assim, basicamente a gente tá pagando o convênio médico pra conseguir pegar esse horário aqui. Ele, em vez de pegar ali o momento da consulta, ele tá fazendo com a gente. A gente não vai rolar convênio uma não, consulta. tipo, já tá numa fase particular. Isso, é só particular, verdade. Nossa, Exatamente. Diogo, cara, obrigado. Eu ia perguntar, não, se você fica o dia inteiro no hospital hoje, um dia. Como funciona? Ele mora no hospital. Não, foi uma trajetória. Eu ficava muito no hospital, mas hoje praticamente a minha agenda é mais parte de gestão, que eu tenho que dividir. E aí depois a gente pode desmembrar isso daí. Quarta e quinta eu fico num espaço novo, que é só voltado para saúde e esporte. E que o Einstein fez um espaço novo, então a gente está dedicado com um time lá. Sexta-feira eu cuido de uma pós-graduação. Então a minha agenda é dividida entre gestão, consultório que tem um time. Hoje eu atendo muito pouco, se for indicação ou alguma coisa nesse sentido, porque senão sequestra muito tempo. E a sexta-feira eu me dedico à educação. Que irado. Que demais. E Diogo, só pra a galera saber, e até pra... Enfim, são muitos títulos. No que você é formado, que você trabalha diretamente. A gente tá falando de hospital aqui, já citou Einstein, mas pra galera entender qual que é a tua área de atuação, pra onde realmente a gente vai circular essa conversa aqui certinho. Boa, eu vou começar falando de como eu comecei essa trajetória. Claro. Eu sou mineiro. E é engraçado porque, tipo, o meu pai, o sonho da vida dele, ele investiu em mim porque ele queria que eu fosse um campeão de hipismo. Então, boa parte da minha história foi dedicada nisso. E aí, de repente, um shift. E eu mesmo falei, não, pai, eu quero fazer medicina. Não tinha ninguém na minha família. Não tinha. E aí eu fui estudar. Minha cidade é Passos, que é uma cidade do interior de Minas. É uma cidade pequena, bem provinciana, 100 e poucos mil habitantes. E aí eu fui fazer colegial em... Nem sei se tem mais esse termo, tá, gente? Colegial. Ensino médio. Enfim. Eu estou revelando a minha idade aqui. Mas eu estudei em Ribeirão. Depois de Ribeirão eu fiz faculdade de medicina. Eu sou de Franca. Sério? Você é perto de Franca? Muito perto. Tipo, colado. Meu, são primos. A gente é primo. Eu não sabia. Eu sou, né? Sempre a minha família ainda mora lá. Tudo. A minha irmã mora em Franca. Ela é pediatra lá. Que isso? Ai, gente. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa sobre isso. Então. E aí eu fiz faculdade de medicina em Itajubá, que é uma cidade também pequena do interior de Minas. Aí eu fiz a graduação lá, 6 anos. Depois eu fiz residência de clínica médica. Aí eu não sabia o que eu queria fazer de especialidade. E eu resolvi fazer UTI, porque eu saí muito novo da faculdade. Eu entrei com 17, acho que saí com 23, por aí. Nossa. E aí eu fiz 2 anos de clínica médica, que é... Clínica médica, basicamente, ela um pré-requisito para outras especialidades. Então, seria clínico geral? Isso. Tá. E aí, para fazer UTI, precisava de clínica médica. Então, depois eu fiz UTI, porque de verdade eu queria muito ser médico da Fórmula 1. Que irado. E na Fórmula 1, precisa ter esse histórico de emergência, trabalhar em UTI. Então, era isso. Então, e aí eu fiz UTI, fiz no servidor público aqui em São Paulo. Fiz 2 anos de UTI lá e gostei muito dessa especialidade. Porque ela lida muito com uma parte de
risco de vida imediato. E aí você tem que tratar muito rapidamente sob pressão, porque é uma pressão. Nossa, Não é todo mundo que sabe lidar, né? psicológico tem que estar forte. Sim. E aí foi na UTI que eu comecei a descobrir esse outro lado da nutrologia pra gente entrar nesse capítulo aí da nutrologia. Então eu fiz 2 anos de clínica, 2 anos de UTI, comecei a trabalhar lá no servidor, já gostava de educação, então eu fiquei na parte responsável pela residência de UTI. E aí eu começava a ver os pacientes muito saindo da UTI. Vocês já tiveram algum parente na UTI? Já. Já viu como que quando eles têm alta da UTI, pelo menos para enfermaria ou sai do hospital, como eles saem emagrecidos? Sai Nossa, magro. bizarro. Muito, não é? aham. E isso é músculo. Esse é o grande problema. E quando eu comecei a olhar para isso, eu via que isso era algo que era a maioria. E porque isso invariavelmente vai acontecer na UTI. Porque são vários fatores. O paciente fica muito tempo acamado, parado. E aí a fisioterapia faz muito sentido nesse início e precoce. E aí faz sentido com o que eu vou falar para vocês da parte da nutrologia. Foi aí que me despertou. Quando eu vi que esses pacientes estavam saindo assim, eu perguntei para nutricionista. Falei, como a gente vai tratar isso daqui? Tá perdendo muito peso e músculo. E aí eu senti que era uma oportunidade porque também não sabia me posicionar corretamente, ou não corretamente, mas me dar uma direção mais concisa do que eu queria saber. E aí eu perguntava para os médicos de lá, eles mandavam eu falar com a nutricionista, eu falei, acho que é um gap no mercado. E aí eu comecei a entender eu comecei a olhar, falei, será que existe um curso específico de nutrologia hospitalar? Legal. E aí eu achei um no Brasil, que era uma pós-graduação. Então não tinha ainda essa... eu terminei a residência e fui fazer uma pós-graduação de 1 ano de nutrologia hospitalar. E entendi esse processo. Quando eu fiz isso, eu vi que também não tinha muita literatura no Brasil sobre isso, mas já tinha muito internacional. E, cara, assim, ousadamente eu resolvi escrever um livro sobre isso. Caramba. Gente, que Aí eu escrevi bizarro. sobre nutrição em pacientes de UTI, chama Nutrologia, Terapia Nutricional em UTI. Então, você encontrou uma dor que tinha na medicina, assim, Sim. algo que não era tão falado, mas que era necessário. E que Isso foi facilitou resolver. a vida de muitos profissionais ali. Esse e que foi uma ponte. E que ao Exato. mesmo tempo isso começou a despertar oportunidades de negócio. Porque a indústria começou a ver como speaker deles. Então eles me convidavam para aula em congresso, mas só para falar disso. Aí eu resolvi fazer uma especialização de nutrologia de consultório. Mais 1 ano. E aí eu engatei um mestrado em músculo, que eu fiz em paciente oncológico, porque isso é muito legal de falar. E porque o músculo, ele determina o prognóstico do paciente oncológico. Então, por exemplo, se um paciente está com câncer e tem pouco músculo, ele intoxica mais. Então, ele tem mais vômito, mais diarreia. E isso não leva a ele terminar os ciclos de quimioterapia. E aí, nisso, eu fui estudando mais sobre músculo nesse específico nicho de paciente. Aí eu já comecei a largar a UTI, porque aí já era muita coisa. E aí eu me dediquei à nutrologia mais de ou hospitalar ou consultório. E aí a minha vida ficou mais voltada para isso. E depois eu engatei um doutorado, que eu fiz sobre músculo em paciente de UTI, que era a minha dor do início. Nossa. E eu consegui provar que, através da avaliação com ultrassom na coxa, os pacientes que perdiam mais músculo, e eu via isso pelo ultrassom, eles ficavam mais tempo internados, ficavam mais tempo no ventilador. Por isso tem uma coisa também que é legal de falar de músculo, porque quando... Você, namorado, quando eu falo assim, quando eu falo músculo, o que vem na sua mente? Qual o grupo muscular? Academia. O Grupo, no corpo? O braço, o peito. Você também? Braço, Porque a gente esquece que diafragma é um músculo. Legal. E é para respirar. A gente esquece que língua é um músculo. E a gente esquece que deglutir é um arcabouço completamente de Nossa. músculo. E outro, o intestino... Era malhar a língua. É muito... Tô zoando. O cara come Pra muito, alguns malha a língua. precisa. Come muito. O intestino tem músculo, a bexiga tem músculo. Que Então legal. tem vários lugares que tem músculo. É, E a bom gente lembrar. só lembra da parte esquelética periférica, porque é o que visualmente faz sentido. Aham. Nossa, que interessante. E aí eu comecei a estudar também muito dessas partes. E aí mais convites. E aí os convites começaram. Voltando assim pra trajetória e... Me interrompe se vocês quiserem. Nossa, continua, não. tá muito bom. Eu vou sair daqui com mestrado, então tudo bem. Eu fui convidado a ser coordenador de uma... dentro do hospital, é obrigatório por legislação
ter uma equipe que cuida dessa parte de terapia nutricional. É obrigatório. Legislação. A gente tem uma portaria obrigatória. Então, eu fui convidado por um desses hospitais aqui em São Paulo a fazer isso. Pode falar nomes? Pode falar. Então, foi o São Luís Itaim, que eu fui convidado para coordenar um time lá de terapia nutricional. E aí, eu já estava praticamente abandonando já a UTI, fazendo só isso. E depois disso, eu recebi um convite para ir para o Sírio-Libanês. Então, eu fiquei numa equipe de oncologia lá. E aí, meu consultório era bem em frente ali ao Sírio-Libanês. E aí, eu já estava pensando do ponto de vista de empreendedor. Porque o médico, a gente não é treinado para isso, do ponto de administração. Comercial, não. Não tem isso de formação. Porque você acha que... É só ter um problema, deixa eu resolver. E gerenciar uma agenda de secretária ou gestão de horário, ele acha que é um gestor. Sim. Estou me colocando no lugar, tá? Sim. Mas vai muito além disso. E aí, de novo, eu vi uma oportunidade. Como era legislação, eu montei uma empresa que prestava serviço para hospitais sobre terapia nutricional. Então, tinha nutricionistas e médicos nutrólogos. E era terceirizado. Então, os hospitais começaram a contratar. Aí foi 2 hospitais em São Paulo. E começou a empresa a crescer. Que foi aí que foi o meu lado empreendedor começou. Bom, entrando nessa área, em 2000 e, por exemplo, acho que era 17, ninguém me perguntou a minha idade, né? Não perguntamos. Se você quiser falar, pode falar. A gente não perguntou, gente. A gente nunca pergunta a idade dos convidados. Pergunta, entendeu? É que... Só vai vivendo. Não, deixa misterioso. Vamos falar. Comentários. Quantos anos você acha que depois ele vai ler cada comentário. Porque o cara vai comentário. falando o currículo dele, a pessoa Quem fala... acertava ganhar uma fez consulta tudo com isso, ele. Tudo isso, um depois do outro. Não, deixa Gente, misterioso. eu vim de óculos para dar uma Um ar de leve seriedade. Não, mas tá ótimo. Muito bom. Doutor, né? Mas comenta aí, quantos anos você acha que o Diogo tem? Se você acertar, você ganha uma consulta com ele. Boa. Não sei se vai rolar, mas muito comenta legal. aí. Comenta. Bom, e daí, em 2017, eu fazia... Então, minha empresa estava caminhando para isso. Eu já tinha publicado um livro e eu estava no Sírio. E aí entra uma parte espiritual, que eu acho que se a gente... Começa a ter o gap agora, né? O gap uma não, a virada. transição. Porque aí você... Família até completamente católica, Tá. sempre mais praticante, assim. Então, meu pai tesoureiro da igreja católica, legal. minha mãe coordenava... Mas você era praticante? Era. Tipo, aqui em São Paulo eu ia todo domingo. Mas missa. assim, minha relação com Deus era domingo, pra ir à missa. Sim. Eu nunca tive um encontro com Deus depois E da minha também não conversão. enxergava isso fora da igreja? Não, de jeito nenhum. Então era assim, eu preciso só cumprir ali. Mas Deus me escutava assim num nível, porque hoje eu entendendo isso, porque eu ia à missa domingo e falava, Deus, eu de verdade vou repetir o que está escrito, porque é um folheto. E aí uma parte em negrito você tem que repetir o que o padre fala. A gente vai só repetir. E eu falava, Deus, acho que... Eu não sei se isso daqui vai me afastar. E eu ficava falando isso todo domingo. E até que um dia, aí corta e volta para 2017. Uma paciente, meu consultório era no Sírio, de frente ao Sírio-Libanês. Aí uma paciente que me procurou pelo marido dela, uma história trágica do marido dela, que ele teve um acidente, ficou, na época, tetraplégico, e ela pesquisou sobre quem fazia reabilitação muscular. Então, eu já tinha um histórico e as coisas começam a se encaixar. Sim. Porque tudo isso foi acontecendo. E aí, ela marcou uma consulta para ela e para o marido dela. E ela é cristã. E aí, na consulta, eu tracei todo o plano que a gente ia fazer, de reabilitação de músculo, como que ele ia se preparar. E eu falei, daqui 40 dias volta, porque é um prazo que a gente consegue avaliar a parte muscular. E quando ela chegou na casa dela, ela também... ela nunca tinha tido... E hoje a gente é amigo. E ela teve uma visão aberta, assim, do que eu vivo hoje. Uau! E ela viu que eu ia não estar nesse hospital, só que eu ia estar na parte de gestão, ia por um lado de diretoria, ia fazer missões, viagens missionárias, que eu ia ter uma marca de suplemento próprio. Nossa, ela viu tudo. Ela viu muita coisa. Muita coisa. Notou eu. E ele já falou tudo que ele faz aqui agora. E ela escreveu na capa da Bíblia de Estudo que ela foi com a pastora Sara comprar uma Bíblia de estudo para mim,
Porque é a Bíblia que eu estudo hoje, e ela escreveu tudo nessa capa da Bíblia e depois ela me mandou um áudio disso. Mas vou... E você tem essa Bíblia com essas É a coisas que eu escritas? estudo. Nossa, É a minha Bíblia de Tempo estudo. em tempo você vai, tipo, só lembrando das promessas. Eu abro toda vez que eu vou fazer meu devocional e tá lá. Nossa, mano, que lindo bizarro. isso, cara. É. Muito incrível. E aí ela teve uma visão e aí ela conversou com o Teófilo, falou, olha, fui lá num médico e como eu vou fazer isso? Como eu vou entregar tudo isso? Como ele vai entender todo esse processo? Eu não vi ele no seu hospital, eu vi ele em outro lugar, mas de um outro jeito, fazendo isso. E que eu ia já ter escrito também outros livros. Bom, enfim, ela fez, acho que um período de oração que ela ficou fazendo e Não falou... falou com você. Nem falou comigo nesse 40 dias que ela ia se preparar para o retorno. E ela fez uma prova com Deus. E ela falou assim, bom, Deus, se eu ficar sozinha com ele no consultório, eu vou entregar toda a palavra, eu vou entender que era do Senhor. Porque ela também ficou assustada com a visão. Sim, ó, com Porque certeza. foi uma visão e ela tinha imagens da visão, de como isso ia se suceder, assim, na minha vida. Deus queria mesmo te falar tudo. De verdade, né? E, bom, ela volta pro retorno com o marido, porque como ele era cadeirante, Tinha que estar lá, né? e como ela ia ficar sozinha? Sim, Como ia ser isso? Como que ele ia ter que sair, E ela né? fez mais essa prova. E aí ela terminou a consulta, ela tava eu lembro que ela tava com uma sacola, assim, ela chegou com uma sacola e a Bíblia tava nessa sacola. E ela começou em determinados momentos a ficar nervosa e não prestava atenção na consulta. E eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa aqui estranha. Mas terminou a consulta, ela tava no corredor. E aí eles foram embora, ela falou, Deus, acho que era da minha cabeça tudo isso que eu vi, mesmo nas orações depois pedindo. Ela tava no corredor e ele na cadeira de rodas, eu falei, volta, porque eu esqueci um exame. Aí eu falei, deixa ele aí perto do elevador, porque é mais difícil ele entrar. Minha secretária fica com ele aí. E ela voltou sozinha. Foi a hora certa. E aí ela falou assim, bom, agora eu entendi que é pra eu te entregar. Eu não sei qual que é a sua religião, não sei o que é. E ela falou, você vai ser cristão. Você vai ser. Você vai se converter. Não tá nem E, aí, cara, você que vai. eu era dos caras que achava, tipo, crente Chato. muito chato. Não falo outra palavra. Mas, assim, pejorativo no alto nível. E porque eu imaginava tudo que a gente via de contaminação, que é isso, sabe? De, tipo... Falei assim, cara, esses crentes só usam aquele terno estranho de mocó. Aquele terno... As ombreiras, a Bíblia debaixo do braço. Bizarro. Sapato de verniz, tô brincando, mas enfim. Também, zoeira, ele mas também existe. formado em moda aqui. Mas enfim, aí ela me entregou toda essa E palavra. você, ficou como? Cara, assim, eu peguei a Bíblia e aí falei pra minha secretária, eu não vou atender eles mais. Porque eu falei assim, o que essa mulher é? Que maluco. Primeiro, eu não quero sair desse hospital aqui. Eu não quero ir pra esse lugar onde gestão, Gente, diretoria. Eu não vou que fazer isso. sujeito. Eu falei assim, viagem missionária tem nada a ver comigo. Nem sei nem do que ela tá falando. Aham. Aí eu falei pra secretária, não marca mais e vamos esperar. E aí cancelei. E peguei a Bíblia. E eu peguei Só a te Bíblia. interrompendo, me perdoa. Interrompe, Mas só pra interrompe. galera entender que essa é uma reação comum. Quando você vai, talvez, profetizar algo ou até entregar uma palavra. Sim. Sabe a pergunta, faz sentido? E a pessoa falar não? Não quer dizer que não fez sentido, que Agora, não é de né? Deus. É. Porque ele é a prova viva de que isso aqui aconteceu. Então, às vezes, você tudo. entrega uma palavra, uma profecia, profetiza sobre o seu professor, sobre alguém. A pessoa pode ser realmente que na hora ela fala assim, tá bom. Tudo bem, você só é um carteiro, só entrega Passou aquilo que 10 Deus... anos, a pessoa tá vivendo, lembra, exato. tem um encontro Desculpa com te interromper, mas é Não, porque mas é é muito importante. precioso Sim, isso. sim. Porque a galera tem medo de achar que sempre tem que dar certo. Sempre tem que o cara sair chorando e... é isso, nossa, eu tô indo agora. Não, você E a gente falou fica que você não ia me desencorajado, às atender. vezes, até de falar. É, né? exato. Porque você se desencoraja. Profetize. Exato. Bom, Deixa peguei eu a falar. Bíblia, fui pra casa, falei pra cancelar. E aí, deixei isso Virou de lado. porta-copo? Velho, ficou na gaveta. Mas não jogou fora Não também. joguei fora. Ficou na gaveta e... De verdade, é a Bíblia que eu estudo hoje. Entendeu? E aí, passado um ano, sério, real, assim. Acho que ela foi em setembro de 2017, porque tá escrito lá na Bíblia. Outubro de 2018 foi a minha conversão. Um ano depois, exatamente um ano, aí alguns meses, eu levantei um dia da minha cama e a minha funcionária cristã que trabalha comigo, e ela orou pela minha conversão 10 anos. Ela já tá comigo há Porque um ela tempo. ficou sabendo. Ela não ficou sabendo de nada disso. Nada. Eu nem contei. Você sabia que ela era cristã? Sabia. 10 anos, Sabia. Tanto que eu 10 chegava anos. pra ele e falava assim, olha, eu tô te dando até um bônus, mas se eu souber que você entregou esse dinheiro na igreja, tipo, hoje eu tenho vergonha de não entregar meu dízimo de tudo que Deus faz na minha vida.
Mas na época que você Mas cobrava na época, ela. Falava isso. Tipo, os caras estão roubando seu dinheiro, você Isso, achava, porque é né? o que eu via. Você não acreditava? É. Nossa. E aí. O que Deus faz na vida da Meu, gente, é. né, gente? Coisa linda. Sempre tem aquela pessoa que tá orando por você, agradece, tem que bota o Sim, joelho no chão. é verdade, então. cara. E aí, esse dia eu acordei com uma dor no peito, assim, muito, muito sobrenatural. Eu falei, será que eu tô infartando? Não é possível. E, cara, e era uma dor que não era muito característica. Eu não sei explicar pra vocês aqui. E aí eu levantei e não consegui trabalhar. E aí eu falei pra ela, pra minha funcionária, ela chama-se Doca. Eu falei assim, Doca, vamos comigo lá pra sociedade, que na época eu era presidente da sociedade já de terapia nutricional. Porque existe uma sociedade no Brasil. E eu era presidente, né? Era gestão 2018, 2019. E eu falei assim, vamos lá nessa sociedade, porque eu sei que a secretária de lá, ela vai fazer uma oração por mim. Não sei, não me pergunta por que eu falei Mas isso. você sabia que ela era evangélica? Sabia que ela era evangélica. E quando chegou na sociedade, ela abriu as portas, assim, ela já tava orando em línguas. Mano, E aí, Sobrenatural, cara, velho. na hora que ela começou a falar tudo que a Andrea, que é a minha paciente, tinha falado. Eu sabia que era Andréia. e tá. Eu não ia falar o nome, mas você falou, eu sabia que era. a gente chama André. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui acontecendo. E só que a minha dor no peito não passava. Tipo, isso era umas 6 horas, umas 6:30, por aí. E aí ela falou assim, senti de te levar na minha igreja. E aí ela me levou, você quer ir? Eu falei, e eu tava aceitando tudo, porque a dor era tão insuportável. Eu falei assim, cara, Não me tinha leva de pra você qualquer ir pro lugar. hospital. Não, porque eu falei pra minha funcionária, isso aqui é espiritual. Você entendeu que era espiritual. Só que eu não sabia Não, nem o te explicar médico, por o quê. médico, entendeu? Eu não sei falar, nem por que se você bizarro. me perguntar. E aí quando ela me pegou, levou pra igreja dela, era exatamente tudo que eu criticava. Tipo, Deus é detalhista, assim, sabe? E aí no meio do culto, ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Eu nem sabia o que eu tava falando. Gente, eu tô amando essa história. Tanto que eu falo pro Teófilo assim, acho que eu queria aceitar Jesus de uma outra maneira, assim, responder de novo, assim, uma consciência do negócio, assim, sabe? Porque eu falei assim, eu quero. E uma igrejinha muito pequena, assim, na comunidade. E aí aceitei Jesus, ele fez o apelo. Nossa, que forte. E assim, na hora, minha dor desapareceu. Desapareceu. Sim, surreal. Nossa. Mas aí eu fui voltando pra casa e não entendendo nem o que eu era, sim, se era conversão, porque eu não tinha esse ensinamento, não existia ninguém pra me ensinar disso. Só que na mesma semana, 1 ano depois, a Andréia tava marcada. Não. Só que a secretária, ela não lembrou que era a Andréia, por isso que eu falei o nome dela aqui, porque ela sempre marcava pelo nome do marido. Aí eu falei pra minha secretária, na hora que eu abri a agenda, eu falei assim, você marcou aquela paciente? Ela falou assim, nossa, é verdade, desculpa. Eu falei, não, desculpa, eu quero falar com ela. Ah, porque agora ele tá convertido. Pode, Porque gente, nessa semana, eu mandei mensagem pra ela, só que ela já tinha trocado de telefone. Nossa. E ela que marcou. E ela que Todo mundo marcou. tá falando lá de Na Maceió já. Na mesma... vamos ter que ir pra Maceió. Ela vai ter que vir contar a história. E aí... ela continua deve ter essa muita história. E aí, quando ela abriu a porta, eu falei assim, Andréia, você não sabe o que aconteceu. Anteontem aconteceu isso comigo e eu fui nessa igreja. E o que eu sou? Eu sou cristão, evangélico, o que eu sou agora? Aí ela me pegou, tipo, no mesmo dia, me apresentou pro Teófilo. Ela que fez a consulta nesse dia. Aí eu comecei a frequentar, bizarro. aí foi na Zion, ele foi me acompanhando, e aí Legal. foi indo, eu fui entendendo todos os processos. Então, foi bem súbito, e isso foi final de 2018, começo de 2019. Então, lembra que, assim, a gente fazia Setinés ainda, que era no Butantã, que ainda tinha um mezanino. Sim. Eu não esqueço da cena. Porque, assim, eu me converti no final do ano, e no começo do ano, janeiro, eu já fui para umas 7 Já noites. tinha 7 noites. De 2019. De 2019. Só que as pessoas caíam com o mover do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, e eu falava assim, e ela comigo, né? Falava assim, Andréia... O médico. Eles estão convulsionando. Ela não médico, toca né? neles, não toca neles. E aí, porque... O médico já queria lá. E aí, pegar o cara, assim, pulso. toda vez eu falava assim, Deus, eu acho que é mentira, isso é muito forçado, isso não pode existir. Porque cético. Sim. Eu pesquisava, Não, você é um eu homem pesquiso, eu da faço, ciência. publico artigo que tem que provar cientificamente, sabe? Mas eu entendo como que Deus foi. Mas o processo geralmente é realmente assim. Deus ele vai te levando
para todos os lugares onde você nunca tinha experimentado. Porque às vezes você nem tá mais vivendo essas coisas hoje em dia. Sim. Mas logo na conversão, ele vai te levando nesses processos para realmente forjando a tua fé. Sim. O que mais te ofende, às vezes, é o que Exatamente. você vai ver de primeira. Quando você fala assim, vou levar um amigo na igreja. É sempre o culto mais maluco que verdade. acontece. É Tipo, isso. todo mundo cai na unção. Fala, no Deus, não chapa. precisava disso Fala, nesse tipo, dia. Deus, segura, porque eu vou levar um amigo. E é sempre assim, porque parece que Deus Aqueles cultos que não ele tem quer palavra. ofender também. Pra você, tipo, tá bom, então isso é real? Porque a gente tem que se questionar, né? Sim. Eu acho que isso foi importante no seu processo. Muito, muito. Se questionar, tipo, será que isso é de verdade? Não, mas eu quero perguntava, sentir, eu né? falava assim, Deus, tá, se isso é verdade, então eu quero também sentir isso daí. É verdade isso? Sim. Aham. E aí, nesse processo, eu não fui batizado ainda naquela época no Espírito Santo, mas eu vou contar, porque acho que é Sim. interessante Sim, depois, sim, sim. como foi esse batismo. Pode falar. Então, aí, 2019, eu me preparei para o batismo nas águas e aquilo me queimava. Toda vez que eu ia num culto e tinha batismo nas águas, eu falava, eu quero isso, Deus. Eu quero isso. Mas precisa ter um entendimento do que é esse Sim, compromisso sim. público, de como que é isso, de entender um pouco mais a palavra. Corta um pouco e aí volta no início da minha conversão. Eu falei, e agora, como que eu volto para Minas, conto para meus pais, uma cidade desse tamanho, meu pai tesoureiro da Igreja Católica, vai falar o quê? O filho ficou louco, é evangélico agora. E quando eu falava assim pro Teófilo, eu falava, eu não vou falar que sou evangélico por enquanto, tá? Aí ele falou, cara, tá tudo bem, calma, você é cristão, e aí vamos entender isso. Porque hoje, tá? Eu quero mais mas é um que... processo. É um e processo. Até pra respeito, né? Pra poder fazer tudo da maneira correta. Voltei pra minha cidade, tipo, uns 50 dias, eu acho que depois da minha conversão, só que eu tava tão sedento para entender de Deus o que era isso que estava acontecendo e de ler aquela Bíblia que tinham me dado, e eu comecei... Tudo bem, a motivação pode ter sido um pouco errada no início, mas eu queria muito provar para os meus pais que tinha muita coisa ali sobre que a gente vivia que estava muito cego sobre a palavra. Que vinha daquela tua oração lá. Sim, não sei lá- se é isso aqui. Aham. Lá do começo. E aí, se você pega a Bíblia do cristão, do evangélico com católico, alguns capítulos divergem. Sim, mas tem livros a mais. praticamente é a mesma, é a história, a narrativa é essa do evangelho. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus. E aí eu comecei a ler muito e entendi alguns pontos que eu precisava falar com eles, principalmente de idolatria. Isso era um ponto que pega muito no católico. E a oferta e dízimo também. Então eu fui meio direcionando, por isso que é importante, né? Tipo, a gente conviver em rebanhos. Ontem foi muito isso no culto e falando sobre isso. Porque você precisa de uma direção, senão como que você vai se ajudar e enfim. E aí eu falei primeiro, eu só tenho uma irmã, ela é médica também, e aí eu falei pra minha irmã o que estava acontecendo e que eu realmente tive encontros, e eu comecei a ter encontros sobrenaturais com Deus. Porque eu fazia muita prova com Deus. Se era real que eu ia ser evangélico, se era real que eu ia estar nessa igreja. E aí eu comecei a fazer provas mesmo. E ter respostas muito sobrenaturais. E aí eu contei pra minha irmã e ela falou, tem uma enfermeira que tá ajudando a minha sobrinha também, e ela é evangélica, e ela sempre tem uma pessoa que tá orando. E na maior parte das vezes é evangélico. E aí ela falou assim, não... E eu acho que eu tô com você. Então, se não você te criticou? sentiu isso... Não, nada, zero. Legal. E quando eu fui contar pros meus pais, foi num domingo, aí eu contei, já tinha contado pra eles, e eu falei assim, não, eu vou pra um culto. Porque eu não queria mais ir à missa. E eu procurei ir lá. E aí, perto da casa dos meus pais, sério, assim, uns 2 quarteirões, tem uma igreja bem pequena evangélica, que eles estão hoje. Que legal. E aí a minha mãe falou assim, bom, eu vou ver o que é isso, eu vou com você. Que legal. E quando ela foi junto comigo, a prima dela tava lá. Então ela sentiu uma conexão também. Gente, que coisa E doida. a madre dela. Aí depois eu comecei a falar de Jesus pra ela, então minha mãe se converteu. Aí depois meu pai se converteu, a minha irmã se converteu, meu cunhado se converteu. Gente, Então minha converteu a família se inteira. converteu. Toledo. Então, Glória a tipo, Deus, tinha um propósito da Andréia lá de tudo isso, Glórias de tudo a Nossa, que... esse começo, Isso é fantástico. Então, eu vejo muitos hoje cristãos que oram pelas famílias que ainda não estão convertidas, e que privilégio que eu tenho de conviver com eles agora convertidos, sabe? Sim. Então, esse foi um ponto importante. Nossa, demais. Que ficou Muito bem bom. marcado. Mano, cara, fantástica essa história. A gente pode prosseguir mais outros assuntos que a gente até já sabe, mas uma coisa que eu queria entrar antes, rapidinho, é só... O que você falaria hoje para um cara que já é crente, um cara que ama Jesus, tal, por exemplo, a galera do Pockets, universitários. Mas o cara
ele quer ter uma vida profissional, assim, bem-sucedida, muitos títulos, muitas coisas incríveis igual você teve, porque o senhor foi ao contrário, você viveu tudo isso, depois Jesus entrou na história. O que você falaria para ele entender que ele pode passar por tudo que você passou, que foi um monte de luta, um monte de dificuldade, com certeza, só que ele tem Jesus. Qual que seria a diferença? Que eu tive uma revelação de Deus Pai tão forte na minha vida e do DNA que ele tinha de excelência, de ser criativo e de influência e de poder, que, cara, quando eu entendi que eu simplesmente, ele estava me oferecendo isso porque eu era filho dele, isso me deu uma ousadia muito maior no trabalho, mas muito maior. E aí eu entendi que não foi por mim, it's not about me, foi porque ele queria fazer através de mim. E várias das coisas que eu sei hoje que tá acontecendo, que tá sendo, pessoas estão sendo impactadas. Então hoje as pessoas olham e falam, mas ele faz tudo isso, mas ele faz com tanta excelência, mas ele consegue, porque eu sei que foi Deus e por um propósito. Motivação. Então, isso é muito importante, de ter essa revelação de Deus Pai. Claro, de Deus temor também, mas a revelação de Deus Pai foi muito forte para eu me posicionar no mercado de trabalho e realmente praticar igreja e reino lá. Legal. Sim. Vou contar uma história também depois para vocês de como isso, assim, médicos da minha equipe se converteram. Então, eu oro pelos pacientes também, como isso também E, por exemplo, uma vez eu fui dar aula recém-formado, recém-convertido, aquela sede de apaixonado por Jesus, e eu via muito essas histórias do Dudu, mas muito de sobrenatural. Eu falei, Deus, isso, sei lá, 2, 3 meses de conversão, e eu já tinha lido Atos, e eu falei, fiquei enlouquecido com Atos. Exatamente. Porque médico lê Atos, Cara, sério, Atos real, ainda mais... escrito agora, por um médico. Então, agora pensa exato. um médico lendo Atos, a cabeça de um médico lendo Nossa, Atos. que demais isso. Aí eu falei assim, tá, bizarro. Deus, se Atos existe, eu vou viver isso. Nossa. Eu quero viver isso daqui. Que Porque fantástico, esse acesso aqui a gente já tem, então eu quero isso daqui. Me convidaram para dar uma aula no Hospital do Câncer de Barretos. Eu falei assim, Deus, eu quero viver Atos. Não sei o que vai acontecer lá. E aí, a pessoa que me convidou, o pai dela estava na UTI, internado, e ela me mandou uma mensagem, Diogo, não vou conseguir ir na sua aula, desculpa, mas vai estar todo mundo esperando no anfiteatro do Hospital do Câncer de Barretos, e eu fui dar aula sobre músculo e câncer, que tinha sido a minha linha de pesquisa. Sim. Mas desculpa, porque a minha família tá vindo do interior e eles vão vir só para despedir do meu pai, porque já colocou ele em que a gente chama de cuidados paliativos, tipo futilidade de tratamento, tá na UTI, então ele dialisou, então já há dias ele não tá mais dialisando porque o rim não funciona, então a pressão não tem mais, então tá só esperando a minha família para despedir, aí eles vão desligar a sedação, porque a gente entende um pouco do processo de cuidado paliativo que ali era totalmente fútil. Eu, tudo bem. Falei pra ela, não, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí eu fui com isso no voo, pensando. Cheguei lá, sério. Assim, primeira vez que eu fui dar aula, acho que convertido para um público grande. Aí eu falei, pessoal, antes de começar a aula, vamos todo mundo levantar e eu vou fazer uma oração. E aí, independente da sua religião, a gente vai fazer uma oração pro pai da Amanda, que tá lá na UTI. E Deus pode fazer o que ele quiser, porque Deus pode fazer. O maluco pregou, velho. Gente, amei! E eu só falei isso, Rafa. Tipo, e aí eu falei, fiquem em silêncio Tão um minuto. simples, né, tipo, mano? isso. E eu falei, Deus, cuida do pai dela, que se for da sua vontade, você vai tirar ele de lá. E aí, terminou a aula, tipo, 1 hora de aula, eu voltei pra São Paulo, não encontrei com eles. E aí, de madrugada, meu telefone começou a tocar muito. E era a Amanda. Eu falei, cara, o pai dela morreu. E aí, quando eu atendi, eu falei, Amanda, o que foi? Ela falou assim, Diogo, fiquei sabendo que você orou pelo meu pai, fez uma oração. E ele era o mesmo anfiteatro que estava no hospital. E ele estava na UTI. Tá. Aí eu falei assim, sim, Amanda, por quê? Meu pai acordou da sedação. Vi um anjo. Meu Deus, velho! E provavelmente ele vai ter alta da UTI. Ele viu um anjo? Cara, eu falei assim, mano, sério? E aí eu falei assim, Deus, tipo, eu tô arrepiado, mas Atos existe, porque eu queria fazer isso. E eu fiz uma oração tão simples, eu falava assim, Deus, eu vou colocar o meu coração aqui.
E real, né? Porque tipo, você fez a oração Nossa, simples, mas era velho. real. O seu coração era real. Mas gente. Deus é Não, então de verdade, mas isso é Deus demais. tava assim também tão preocupado. Eu vejo não só o detalhe com a família, o que ele quer impactar, mas comigo, que tava querendo saber dele processo, que eu tava naquela Ele resolveu os dois no lados. início, A sabe? fé e lá. É isso que eu tô É, falando, ela tipo, consolidou um negócio pra você. não, e aí, né? Rafa, no telefone ela falou assim pra mim, mas mais do que o meu pai sair, porque ele já tava muito mal e a gente já tava muito preparado pra isso. Você resgatou minha fé. Aí eu falei, cara, tem alguma isso. coisa aí que O tá acontecendo. milagre é pra gerar fé, exatamente. Nossa, mano, que história, velho. Essa foi- Que história bizarra. Essa foi forte. E eu acho lindo porque eu vejo muita gente que, cara, a pessoa tem a fé, tá lá no mercado de trabalho, estudando ou não, e fica escondendo. Porque assim, uma coisa é você querer. Você não pregou lá. Não, nada, não mas fiz você pregação convidou nenhuma. Jesus para aquilo que você Não, tava é fazendo. forte, É. Nossa, que lindo, cara. E sobre posicionamento de reino no mercado de trabalho, que eu acho que isso é muito importante a gente Nossa, muito falar. bom, é. Poxa, eu tô num hospital que é judeu e eles pregam um princípio muito do Antigo Testamento. A Torá é isso. Judaico Sim, cristão. E quando existe cultura, é muito forte. Porque o hospital é feito de uma cultura muito forte. Sim. Então, e eu tento levar isso cada vez mais, não só para a área de gestão e educação, e aí eu vou entrar na linha de como foi a virada para gestão, que aí a gente entra em empreendedorismo e reino, que eu acho que é legal. Passado, sei lá, acho que uns 2 meses, 3 meses, eu recebo um convite do Einstein para ir trabalhar no Einstein, porque um médico que era do Sírio foi para o Einstein, que era da qualidade na gestão, recomendou. e falou, olha, eu queria que esse médico que trabalhava lá comigo vem para cá e monta uma equipe aqui. Então eu fui para ser um médico normal, e aí eu falei assim, nossa, será que é esse o hospital? Porque ela não tinha me falado, não falou um hospital. Ah, ela só falou que era outro lugar. E que era um lugar de gestão, que era de Tá. diretoria. Diferença. E aí eu ainda não, o convite ainda não tinha sido feito para isso. E aí lá no Einstein eu escrevi mais um livro sobre, de novo, só que um livro mais prático. E aí eu entendi que as coisas não estavam fluindo lá do jeito que me preenchia como valores, e a minha empresa em paralelo estava indo bem. E aí eu resolvi pedir demissão de lá. Só que quando eu resolvi pedir demissão, uma das diretoras ficou sabendo e foi tomar um café comigo. E ela falou assim... Do Einstein? Do Einstein. Ela falou assim, eu queria saber por que você está indo embora. Aí eu falei, olha, por esses motivos. Aí ela falou assim, e se você pudesse pensar e a gente te chama para ser coordenador? Eu falei, não é por isso. É por outros motivos, assim, assim. E aí ela falou assim, mas pensa. Aí eu fui, orei, e aí falei, Deus, eu vou, mas para eu implementar todas as ideias lá, eu preciso de uma liderança forte e que eu gostaria que fosse esse departamento. E aí eu voltei para ela e falei, eu aceito se a minha liderança for direto à diretoria assim, assim, assim. Ela, poxa, pode me causar algum problema, mas vamos pensar, e aí deu certo. Uau. E aí fui para ser coordenador. 1 ano depois, e aí acho que entra num processo que também... eu acho que Deus acelerou tanto essa minha conversão. Vamos voltar um pouco para a igreja. Tá. E aí... Isso 2020, então. 2019 para 2020. O Lucas me faz um convite. Pastor Lucas. Pastor Lucas, para ir numa viagem missionária para primeiro mapear a região de Marajó. E aí Que eu lembrei hoje da é- palavra. Falei, será? As viagens missionárias. E aí eu fui, porque eu já tinha conectado com uma palavra. Só que a gente foi Paulão, foi o pastor Lucas, e a gente foi mapear as regiões de lá. E a gente falou com prefeitos, e aí a gente mapeou as regiões. Isso final de 2019. No começo de 2020, eu cheguei de Marajó, eu pisei no aeroporto, eu comecei a sentir algo muito estranho. Esse bagulho é bizarro. Aí eu falei que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, só que eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem que tem um time todo que suporta, mas eu me sinto mais vivo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não superficiais, mas trazer visão, enfim. E eu falei, acho que eu estou muito cansado. Eu tava presidente de uma sociedade. Se você me perguntar, Rafa, que trigger que foi, um gatilho, não tinha. Aí, primeiro, eu falei, acho que é um burnout. Começou a se sentir... Muito cansado, triste. Eu falei, acho que é um burnout, vou parar 1 mês, que eu nunca parei 1 mês, e vou voltar para Minas e eu fico com meus pais. Fazia tempo que eu não ficava com eles, fiquei 1 mês, piorou.
Eu voltei para São Paulo e aí foi piorando. 2020, janeiro foi piorando, fevereiro... Aí o Lucas me perguntando, e aí, como vai ser? Porque no carnaval a gente faz a viagem missionária. Antes, quando a gente chegou, ainda estava aqui no Brasil, e aí ele, numa das orações dele, e é importante porque assim, eu fiquei muito com essa palavra dele no meu processo. Ele falou, eu te vejo em viagens missionárias, mas não atendendo só, falando com os pais, mas falando de evangelho, de como que vai ser, estruturar algumas coisas mais de gerir mesmo. Aí eu fiquei com isso, com essa palavra, e aí em fevereiro de 2020 eu não consegui ir, porque eu comecei a declinar cognitivamente. Então o médico psiquiatra passava um remédio, achava que era depressão, aí o remédio tinha um tempo para funcionar, não funcionava, e eu muito ativo, e aí eu comecei a ter lapsos de memória. Aí eu comecei... Você estava trabalhando ou não? Ainda estava. E eu falei, vamos ver se eu consigo ainda trabalhar e fazer isso. Aí eu diminuí o ritmo do trabalho para ver se isso ia, mas só piorava. Chegou num ponto que eu usei assim mais de 6 medicamentos. Nossa. Todos os médicos que vocês imaginarem, neuro, psiquiatra, a minha irmã ficou desesperada porque ela é médica. Mapa genético fora do Brasil para saber o que era. E nada ajustava, e eu não saía. Só que o meu cognitivo declinou num nível que eu não sabia mais nome das pessoas mais próximas de mim. Da minha família, por exemplo. Primos e tias eu não sabia. E chegou num nível que eu só conseguia conversar só em consciência com Deus. Só que eu sabia de tudo isso que estava acontecendo, mas comunicar... Por exemplo, as pessoas me mandavam mensagem, eu não conseguia teclar, não conseguia responder, eu não conseguia chamar um Uber, eu não sabia mais minha identidade, eu não sabia mais minha senha de nada. Você ficava em casa? Só. E, cara, eu morava perto do aeroporto de Congonhas e aí eu via o avião descer e sair, assim, por horas. Olhando a e como eu sou muito ativo, eu falo assim, Deus, eu vou ficar aqui até quando? Só que, de verdade, eu vou falar uma coisa aqui que Você ficou preso dentro da sua cabeça? Fiquei. Eu só conversava com Deus. E isso durou 1 ano e 3 meses. Não é que durou pouco. Deus. Não é que durou... E aí eu fui... Aí não tava mais pra trabalhar. Você comia? Então, eu emagreci muito. Eu acho que eu emagreci uns 15 quilos. Eu cheguei a pegar uns 40 e poucos quilos. Nossa! Eu tive que ir pra casa dos meus pais, depender deles. E imagina, eu com essa idade, dependendo da minha mãe. Porque eu não lembrava se eu comia ou se eu não comia. Eu não lembrava dos períodos. E você não conversava com ninguém? Não conversava porque eu não... E aí, de novo, ficar vulnerável. Poxa, eu já tinha escrito livro, mestrado, dava aula fora do Brasil... E aí eu falei, Deus, eu faço tudo isso e não sei escrever português. Tipo, eu não sei digitar. Aí eu comecei à noite a pegar alguns pontos que eu lembrava da palavra de português, do que acontecia no dia. Eu comecei a voltar a escrever. Só que eu escrevi no caderno, assim, num caderno. E eu fiquei desconectado de todo mundo. E era pandemia. Mano, então isso também, na pandemia, todas as pessoas falam assim, tá, porque é pandemia. Mas eu me afastei de tudo. Do Einstein, da empresa, da educação. Já era speaker de várias empresas aqui no Brasil. Ninguém não conseguia responder. Não tinha nem condições. O meu personal era num nível de cognição que ele ia na minha casa, ele falava assim, perna direita, perna esquerda. Não sei. Aí ele começou a estudar terapia ocupacional e testes ele fazia comigo. Então, tipo, ele colocava um copo e colocava um celular, aí colocava um outro objeto, um garfo, aí eu virava, aí pra trás ele falava, fala a sequência. Aí eu esqueci como que é o nome. Aí, copo. Aí, isso. Gente, foi muito louco. Foi muito intenso. E eu falava, Deus, sim, de verdade. Eu falava, cientificamente Deus, me leva embora daqui, porque o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Você não queria Mas mais. nunca Mas você também não entendia se isso era uma coisa espiritual, a princípio? Não entendi, porque eu era achava que muito era só recém-convertido. uma- E aí, como era pandemia, entende? Olha, eu tava aqui conectado, o Teófilo tava no sabático, a pastora Sara, que era uma conexão, eu não conseguia teclar. A minha conexão de parte espiritual eram eles, e eu nem conseguia mais. E aí, Deus forjou uma aceleração, e aí os meus pais falavam assim... E aí meus pais se uniram numa fé, também era para eles esse processo, esse meu processo. De entender alguma coisa mais acelerada. Minha irmã nesse processo. Porque eles falaram, não, bom, porque teve o Rafa, assim, teve um período que o médico falou assim, não, agora é só eletrochoque, sabe? Convulsoterapia. Sim.
E na eletrochoque tem que tomar uma decisão, porque você pode perder memória recente ou tardia, dependendo do nível do eletrochoque. Mas não tinha nenhum diagnóstico, era só isso? Falou Não, agora? Era depressão profunda, e era depressão que era refratária a tratamento, era tipo arborização de pensamento, meu pensamento ficava muito distorcido, eu não conseguia focar. Então eu tive vários diagnósticos. Aham, sim. E, Mano, E aí e os só- remédios não faziam efeito. E aí a minha irmã teve que decidir, não, vamos fazer o eletrochoque. Mas você Porque também eu não tinha conseguia traçado tomar a que decisão. Isso era Sim. uma coisa, tipo, que isso aconteceu Não. por conta de Marajó também, né? Também não, porque mexeu num nível espiritual ali. Porque também começou num nível como foi demorando. E declinou. É. Então, mas o start foi ali. Aham. Marajó, você sabe o que significa a palavra? Pode falar. Tem muita gente que não sabe muito de Marajó, assim, é importante saber. Primeiro que a gente foi para Marajó, porque é uma ilha, é o índice de desenvolvimento pior do Brasil, humano, IDH. E tem uma alta estatística de incesto lá, porque é uma cultura deles. E Marajó significa obstáculo, a palavra. Nossa, eu não sabia o significado. Eu não sabia. Porque depois eu vou falar para vocês o porquê eu tô falando isso. E aí volta, então, eu tô nessa decisão da minha irmã, eletrochoque faz, não faz, e aí decidimos, fez o eletrochoque. Assim, eu fiz 16 sessões. Só ficar tomando choque na cabeça. Só que eu tinha que ir para um hospital, fazer uma anestesia geral, assim, porque tem que anestesiar. E aí você faz as convulsões na cabeça com os eletrochoques, Meu Deus, fica lá um período, volta. Eu fiz Você muito lembra? tratamento. Eu lembro flashes. Tem um tratamento que chama ketamina endovenosa, que é um tipo de um opioide que ele dá uma distorção em realidade. Então O LSD. Isso. E ele é refratário a medicamentos que não dão certo para depressão. Gente, foi o pior meses da minha vida. Eu ia lá pro hospital para tomar isso, eu entrava nos lugares Muito louco, muito né? louco, sombrio, floresta, eu não sei nem essa é uma Porque mexe no viagem. espiritual, né? Também. Droga só e que, espiritual. Só que eu aí falava, que Deus, você isso entra. aqui é espiritual, porque eu tinha consciência. Só que eu não me expressava. E Deus forjou uma comunicação de intimidade Cara, só que com doideira, Ele. velho. Tipo, eu Nossa, só bizarro. conversava com Deus. E à noite eu fazia algumas coisas que eu conseguia lembrar e escrever pra ver se isso dava certo. Se eu conseguia dar certo, não digo de tentar voltar a memória, de tentar lembrar como escrevia português. Então, tava As outras línguas nem tinha zero, esquecido. totalmente. E... Mano, esse é bizarro. Só que, sim, por que eu tô falando isso e é muito espiritual? Porque dia 26 de abril é uma data que eu voltei. Eu acordei, falei, mãe... A minha mãe, gente, teve que voltar a morar comigo porque é dependente. Sim. E eu completamente independente. Então, Sim. hoje... Então ela você veio pra São Paulo? Veio, ficou aqui, eu fiquei em Minas. Então, hoje, namorado, você me falou assim, títulos e... Cara, não teve a melhor escola que o meu processo. Não existiu. Melhor Aí, escola de então, aprendizado. Bizarro. Não teve. Tipo, Sim. mestrado, doutorado que me ensinasse mais do que isso. Tipo, meu orgulho intelectual foi tratado num nível hard. Então, forjar caráter, sabe? Depender de outra pessoa, isso pra mim era um absurdo. Porque eu, desde moleque, meu pai me mandou colegial pra estudar em Ribeirão, então eu era muito independente. Sim, é. Então, isso, sabe, de saber que a gente precisa de outra pessoa. Então, muita coisa foi tratada, mas muito rápido. Que hoje eu olho pra trás e que eu entendo isso de uma permissão. Mas que foi uma escola, assim. Mas que não... Nenhuma vai suprir ou superar os títulos que eu tenho. Não tem. E aí você voltou dia 26. Falei assim, mãe, eu voltei pro meu corpo. Porque tinha uma das paradas mais bizarras que acontecia comigo, é que eu via meu corpo andando e eu não queria sair mais. É como se a tua consciência... E isso tem uma explicação na medicina. Eles chamam de despersonificação. E se você, Um joguinho de terceira se pessoa. você vê eu via meu corpo andando, então eu não queria sair de jeito nenhum. Eu não me comunicava. Vulnerável. Eu achava que eu era o cara que se comunicava muito, dava convidado para dar muitas aulas, então eu não queria expor minha vulnerabilidade. Sim. 2, que eu saía, eu via meu corpo andando. Como que eu ia... Eu fiquei, cara, eu só ficava ou no meu quarto, ou isolado, ou não fazendo absolutamente nada em meses e meses e meses. E não passava, cara, não passava. Eu falava assim, Deus... E aí? Por que eu contei da história do Dudu? Porque eu falei assim, Deus, eu não fui pra Marajó.
Eu ainda não falei com as pessoas que você falou daquela palavra. Eu ainda não fiz uma outra viagem. E eu fiquei muito nessa palavra. Eu não esqueci. Foi uma das coisas que eu não esquecia. E que isso foi forte pra eu me apegar. Eu falei assim, eu sei que eu vou sair daqui. E eu sei que eu vou voltar pra fazer uma viagem missionária. Nossa. Ele ainda queria voltar pra aquilo que poderia ter sido até o motivo de você estar lá, né? Porque a gente mexeu num mundo espiritual muito forte lá. Em um orfanato muito forte, com crianças exato. abusadas. Quem foi na conferência do Dunamis? Não sei se você foi, que tá aí ouvindo. A gente falou sobre Marajó, levantou a causa do Marajó ali, levantou até uma oferta pra Marajó, porque a gente sente mesmo um chamado ali pra cuidar daquele cara, povo. ele comentou, mas pensa, é o menor índice de desenvolvimento humano Sim, do Brasil, sim. ele do Muito Marajó. abuso, tráfico humano. Assim, as crianças, entre elas são abusadas sexualmente. Um dia a gente pode também trazer o Igor aqui pra falar porque a gente foi recentemente de novo pra fazer o pitch. Mas é coisas assim, só pra dar uma micro palha, mas tipo assim, de meninas que se masturbavam com lápis porque era abusado pelo pai. Menina que não conseguia sentar de perna fechada, assim, De tanto porque o pai que mandava abrir. Assim, gente, é absurdo. Os meninos, bem assim, 2, 3 anos, que tinham que passar por cirurgia, por abuso de pais. Então, tipo, cirurgia anal, porque era totalmente abusado. É absurdo. Só que, é o inferno. Mano, é muito triste. só que é muito tão louco isso lá, porque é tão cultural que você contar isso pra uma menina adolescente, que isso não é normal... Ela defende, Ela né? defende isso. Isso é muito triste. Porque é de tão bizarro que é a história. E, de novo, a referência do pai, ele também foi também abusado. Então você vai... se não quebra o E aí, se ciclo... você quer fazer uma coisa ao contrário, você é o errado. Você é o quer errado. defender, E Você até é- se você traz essa realidade pra cá, as pessoas às vezes não acreditam. Ou falam, não existe porque isso. a gente foi viver, eu presenciei isso lá. Então, por isso que tem uma carga espiritual Muito demoníaca. forte. E é por isso Porque não teve quer todo que esse acabe com ataque, isso, né? Então, chega dia 26. E aí eu voltei pro meu corpo. E aí falei assim, agora eu acho que eu comecei a falar. Eu comecei a falar, e eu liguei pro meu psiquiatra, falei, olha, eu não sei, mas assim... Lógico, eu falei assim, isso aqui é espiritual, porque foi num levantar, numa manhã. E aí eu comecei a voltar, e eu Mas voltei então não pra São teve Paulo. uma coisa pré-isso. Foi só esse monte de orações e conversa com Deus. Cara, você dorme no dia 25 e acorda acordo 26. dia dia 26. Não teve uma oração um dia antes, E aí por se você me exemplo. perguntar assim, mas você voltou 100%? Não. Ah, tá. Não voltei. Foi um Por quê? processo. Não, mas porque eu tava usando muito medicamento. E aí o que próprio tava me corpo, né? deixando letárgico eram os medicamentos. E eu falei pro meu psiquiatra. E aí eu falei, olha... E aí começamos as retiradas, mas com cautela. Porque é importante isso daqui. Porque na medicina a gente chega num nível que a droga foi... conseguiu ajustar a droga. E você precisa de um período de desmame pra isso. Então iniciou o processo de desmame. Sim. E aí, no final do ano, o Lucas... De novo, o pastor Lucas falou assim, acho que é o momento da gente ir para Marajó o ano que vem. E eu queria que você liderasse dessa vez, porque eu vou ter agenda, então eu não vou conseguir liderar essa equipe médica. E pode montar seu time. E aí eu falei, Deus, É agora. fiel. Mano, é o Porque teste. então foi dia 26 de abril, você comentou? É. E aí foi diminuindo. Foi diminuindo, julho eu já tava melhor, agosto eu já tava melhor. Então, aí em outubro ele fez aí voltei a trabalhar. E aí a pandemia começou a melhorar. E aí todo mundo que me encontrava falava assim, cara, quanto tempo? Você sumiu de tudo, rede social, não vejo você dando aula, live. E aí, eles, é pandemia, né? Não falava nada. Pandemia. Eles mesmos falavam, eles já concluíam, assim, sabe? Óbvio. E como Deus foi tão detalhista no momento disso, Se sabe? escondeu, né? E aí, nesse processo, quando o Lucas me convidou de novo, eu entendi que, bom, eu já tinha escrito 3 livros, e eu falei assim, o mundo precisa entender essa minha história. E corta um pouco antes de eu voltar para isso. Lá no processo ainda, essa secretária da sociedade que orou por mim, ela um dia foi fazer uma oração em casa, e aí ela fez uma oração e eu fui batizado no Espírito Santo. No processo. E eu... Você foi batizado no Espírito Santo estando letárgico? Desse jeito. E caí, não conseguia... O meu corpo, eu falava assim, que horas o meu braço vai parar? Porque você tem consciência. Sim. Porque hoje, vendo isso, sabe? E eu falava assim, que coisa louca. Aí a minha boca começou a falar umas coisas. E aí eu falei, o que eu tô falando? E aí eu já tava orando em línguas. Português, mas conseguia falar inglês. Mas só que, ó, se liga na parada. Porque eu falei assim, bom, fui batizado no Espírito Santo, eu vou estar livre desse negócio. Nada.
Tipo, foram meses E também. aí você ficava orando em língua, às vezes. Aí eu já começava a treinar isso também, fazer, Sim, sei lá que se isso vai dar certo ou se não vai, mas enfim. Acho que isso aí, ó, explicando isso aí, é porque, mano, é espírito, alma e corpo. São Teu espírito tava lá, tripartido. o teu corpo tava naquele processo e a tua alma, né? A tua mente tava naquele outro. Muito doido isso. Por isso que isso é possível. E ainda mais acontecendo isso de novo. Área da saúde, pesquisador, era Deus, cético. sim. Então, tinha muita coisa ali que, pro meu testemunho pra hoje, a área de saúde vê. Então, aí eu entendi que... eu olhei pra tudo aquilo que eu escrevi à noite e falei, talvez isso daqui vai dar uma história. E eu falei, Deus, se é isso mesmo, me dá um título. E aí eu sonhei com uma frase que é assim, afinal, o controle é de quem? Porque não era meu. Tudo andou. A minha empresa andou, Rafa, sozinha. É isso que eu ia falar. A gestão Você do volta Einstein pro voltou porque a educação normal. ali eu já tinha colocado pessoas e coordenadores e assim, foi bizarro. E eles sabiam que você tava? Tava, eles sabiam do meu processo que tava achando que eles, mais do que ninguém, volta quando você quiser. Quando volta quando você quiser, cara, quanto tempo, né? Eu cheguei pra diretoria, 1 ano e meio. falei, olha, acho que o meu cargo, né, como coordenador, tudo bem, não tem problema nenhum, obrigado, porque se vocês foram sensacionais de ter me apoiado, enfim. Eles, não, você vai voltar pro seu cargo. Uma semana depois, eu correndo no Parque Ibirapuera, eu tive um download de um projeto digital. Eu cheguei em casa, coloquei isso no PowerPoint e apresentei na diretoria. E eu, sem intenção nenhuma. Aí eles olharam, gostaram do projeto e falaram assim, cara, a gente quer que você fique na gestão. E aí eu falei, a palavra. Mas eu não fui com essa intenção. E aí eu tava, 10, 15 dias antes analfabeto, funcional. E aí, 10, 15 dias depois que eu voltei, eu recebo uma proposta de upgrade. Cara, Upgrade no trabalho. E aí ela ainda vira e fala assim, cara, eu sei que... Enfim, mas ela fala assim, e a gente vai dobrar o seu salário. Eu falei, bom, eu não pedi isso. 2 salários mínimos agora. Amém! É isso, viu, gente? Ele abraçou o processo também. Nossa. Você passou por aquele processo. Porque Mas talvez pensa. você pensou que, acaba a sua vida. Eu imaginei. Eu nunca ia sair daquilo ali, nem falar mais. Falar, gente, o que eu tô falando aqui é milagre. Sim, eu não falava uma palavra não falava, nunca falava uma frase completa com raciocínio. Não falava. Caramba, Que isso é bizarro. louco. É muito louco. Aí você isso. vai pra Marajó, porque aí como é que é? Você teve a primeira vez, foi um mapeamento. E aí a segunda... Esse processo doloroso, e agora você vai pra viagem missionária. Que aí foi a de 2021, né? Sim, aí na viagem foi uma preparação tão interessante. E aí eu entendi mais sobre Foi o aquela mundo que bateu o espiritual. recorde de Aí a gente já média, tava, né? a gente já tava sob proteção de intercessão. É isso. E todo mundo sabia o que tinha acontecido comigo. E aí as pessoas estavam mais preocupadas, enfim, daqui foi, tipo, da igreja. tamo indo pra Não, missão. porque eles Tem que sabiam preparar, o que a gente tinha que conseguir lá. E aí eu falei assim, bom... Aí eu tive um sonho de como ia ser as estações de atendimento. Então, vai passar aqui na pediatria, aqui vai passar no médico do clínico, aqui vai passar numa farmácia, a gente montou a farmácia, aqui vai ter oração. Então, eu fiz as estações e eu sonhei que também a gente ia estar com coletes iguais para sinalizar isso. E eu já tinha tido o sonho. Gente. É exatamente. E é o que a gente foi e fez. como aconteceu. Só que aí eu falei, bom, se essas empresas que são os meus sponsors, eles me patrocinam em aula, patrocinam em evento, vou fazer um book de como eu faço, de como eu, por exemplo, eu vou fazer um congresso, eu monto um book e convido os sponsors. Então eu fiz exatamente um book para apresentar a viagem de Marajó para eles. Todos os meus sponsors participaram. Então, Demais. Danone, Nestlé, Fresenius, Prodite, Vitafor, Caramba. tudo de suplemento que você imaginar. A gente arrecadou quase que 1 milhão para levar. 2,2 toneladas. Que foi até um problema ruim, né? A gente Que não tinha como levar. Foi azul, não foi um negócio que uma empresa de avião ajudou? Eu lembro disso, cara. Bizarro. Nossa. Porque eu acho que também tem um diferencial, né, Diogo? Tem vários médicos da área da saúde, assim, que eles não entram nesse lugar de missão. No Sim. máximo vai ter uma coisa talvez um pouco mais ONG, Sim. mas missão por isso que eu acho que todos toparam. Mas é interessante falar isso, porque assim, a gente também... Eu tava com a consciência de não ir fazendo uma responsabilidade social. Legal. Porque tinha uma parte espiritual ali que era importante. Então Você sabia disso? não era sobre responsabilidade social. Aquilo ia ser uma
porta de entrada para que a gente conseguisse alcançar eles espiritualmente e levar a palavra. E foi muito do que aconteceu nessa viagem de Marajó. E aí lá eu finalizo o último capítulo do livro que eu escrevi sobre isso. Que vai sair. Que vai sair. Então tem um lançamento vindo aí pela Tem. 4 Ventos. Que é aquela capa, aquele nome que você falou. Afinal, o controle é de quem? Nossa! E aí, Demais, mas mano. entende que começa em Marajó e o E último termina. capítulo eu filmei em Marajó. que demais, vai velho. ter como se fosse um doczinho. documentário. Ah, que demais. Mano, isso é lindo demais, cara. E aí, depois eu fui descobrir, porque escrevendo o livro, eu descobri palavra obstáculo, e descobri como as facilidades no processo. Porque Deus tinha um plano, esse era o sonho dele. Então eu sonhei o sonho dele. Por isso que as coisas aconteceram num romper, assim, tão sobrenatural. Porque, de novo, não tem a ver comigo. Então é um livro, ele não tem ele não é um Ele livro conta- de medicina. Não. Ele é um livro Mas- cristão mas- sobre Sim. controle de Deus. Sim, numa linguagem sem ser gospel. Ah, legal. Porque eu acho que isso... Porque eu sei que a área de Você saúde vai usar... nesse lugar. Mas também trazendo dessa parte espiritual. Legal. Mas também eu dou dicas de como eu passei por isso, tomando alguns suplementos que as pessoas... Porque eu Sim. travo, eu não como. Tem a tua assinatura. Eu, por exemplo, na ansiedade eu não como. Então, as pessoas, tem outras pessoas que na ansiedade comem mais. muito, Então, depende do comportamento. Então, eu dou dicas de como que Suplementação, pode fazer suplementação tá. Legal. nessa fase. Que legal. Então, vai transitar em várias fases, assim, do que eu passei, mas dando dica, não só da parte profissional, espiritual, conversão. Vai ter o batismo do Espírito Santo lá. Eu queria Ai, muito que isso. demais, Tá aham. documentado, sabe? Assim. Porque Nossa. é o que eu vivo hoje, então não tem condições mais de Sim. não Sim. expor E a isso. viagem? Conta um pouquinho só É, como foi tá lá, bom. de Marajó. Porque daí vocês foram. Aí a Teve viagem, primeira viagem. quando a gente chegou, foi a primeira viagem, aí eu fiz, a gente liderou a parte médica, a gente conseguiu levar muitas coisas. E aí a primeira comunidade que a gente chegou uma embarcação que a gente ia atender, porque é na embarcação. E chega em Belém, só para entender a logística. Então, 4 horas de voo até lá. E aí, depois, pra primeira comunidade, a gente levou 24 horas de barco Isso até mesmo. lá. Dormindo na rede. Não, esse é um barco que tinha colchão. Tinha colchão até. Aí, gente, tem uns que é na rede. Tem uns que É da não tem. hora, da hora. Muito massa. E aí, lá, o barco que a gente ia fazer o atendimento, eu não cheguei e a gente foi primeiro visitar o barco para depois no outro dia. E só que tava exatamente o meu sonho. Tinha o consultório da pediatria, tinha um consultório da clínica, tinha um consultório, e no final tinha a farmácia. Nossa. E assim, aí todo o estoque que a gente levou, a gente colocou na farmácia, todos receberam suplementação, mas aí vem um lance do tipo... Tem aquela imagem da galera jogando o remédio no rio e a Porque galera sobrou, pegando. Rafa, sabe, multiplicação de pães. Mano. Negócio Multiplicação de Tilenol. de tudo, de suplemento, de proteína em massa. pó para uma comunidade carente que não tinha dente tem porque não comia proteína, porque Meu. o que eles comem é açaí e mandioca. Então, isso foi muito bizarro, assim, tem as cenas da gente jogando os suplementos para eles nas canoinhas, eles chegando, porque o meio de transporte deles é uma pedaço de uma árvore, que eles tiram aquela parte do miolo e Faz colocam uma um canoa. pseudo-motor lá, que eles chamam de voadeira. E aí entra naquela voadeira, 10 pessoas da família, assim, sabe? Meu Deus. Que vão lá para atendimento. Então, comunidades que a gente visitou, 6, 7 anos que eles não viam médico. Nossa. Bizarro, bizarro. E a gente Nossa, tentou quero ir lá. orar o máximo possível por todos que passavam por isso. Então, tinha essa parte. E ainda tinha a educação infantil, a gente foi em 3 setores, né? Evangelismo, médico / dentista e também a educação infantil. Muito legal. O que eu queria falar é porque aí rolou isso, e aí você comentou dos seus amigos médicos. Cara, quando você volta, eles querem saber de tudo que aconteceu e, principalmente, cara, o que você tá fazendo lá em Marajó? Que lugar é esse? Como é que foi essa repercussão? E era bem Porque aí eu sei que louco, né? Porque, carnaval... Isso é 2021. verdade. Aí tem 2022, 2023. E essas outras duas, tem seus amigos médicos que já foram nessas outras, né? E já teve gente nova chegando. Isso e foi tal. 20... Porque eu voltei consciência 2021. Então, essa outra foi em 2022. Essa de Marajó. Então, foi a primeira que eu fui ali liderando a equipe médica. Sim. E aí, a gente lá... Como a gente levou estudante de medicina também, que isso é legal, a gente fez um laboratório lá. E eles passavam como se fosse estágio aprendendo. E eu falei assim, pessoal, disso daqui tem que ter desdobramentos. A gente não pode vir com um cuidado episódico só. Então, a gente... Construir algo. Da estatística toda, já tinha know-how de publicar.
vamos compilar vários dados aqui. E a gente fez uma avaliação do estado nutricional deles, faixa etária. Então, a gente, depois com os dados, aí eu incentivei os estudantes de medicina a escreverem um artigo. A gente já está publicado o artigo de lá, de Marajó. Então, tem desdobramentos dali que foram muito legais. E os médicos hoje, por exemplo, eu quero ir participar com você. Eu quero participar com você. Eu quero fazer isso. E teve alguns que foram, né? É porque a gente ainda tá fechado com a igreja para depois a gente abrir para... Mas é uma ideia que a gente vai fazer e a gente já conversou sobre isso. Porque entende que eles vão ser impactados por... Também. Com certeza. Com certeza, E vai ser... Vai ser duas missões. Exatamente. Quem tá dentro, quem tá fora. E quando eu estava em Marajó, e eu tive a minha primeira visão, atendendo um paciente. Aí eu tava lá, assim, do nada eu comecei a orar em línguas. E aí eu tive uma visão. E aí Deus me mostrou na África. Atendendo na África. Que foi a viagem desse ano. É verdade, vocês foram. Fomos pra Moçambique. Moçambique, legal, lá com demais. Mas lá, Rafa, tem algo muito sobrenatural. Eu fui lá pro G7 já. Nossa, pra mim foi a coisa mais sobrenatural. O céu é diferente lá. É muito diferente. Lá foi Às vezes, muito eu nunca forte. Tive visão aberta, a primeira vez foi lá. Lá foi muito forte o que eu vivi lá. Muito forte. E lá a gente foi depois também como uma parte mais madura, assim. Então a gente não separou o time. Aqui vai fazer evangelismo, aqui vai fazer medicina, aqui vai fazer... Não. Como nós fomos em 18, a gente estruturou com todas as lideranças de Paulão, enfim, que... No dia de atendimento médico, todo mundo ia se dividir para ser voluntário na triagem, voluntário para preencher ficha, voluntário para... E todos recebiam oração antes. Então, passava em oração. Então, muitos nem chegavam na consulta médica. Já era curado antes. Nossa, que E aí, da a hora. gente... E eu fiz da mesma estrutura de como que era... que as estações eles iriam passar, sabe? E foi muito legal isso. Nossa, que muito incrível. Legal. Não, e cara, eu acho muito interessante a relação entre medicina e o evangelismo. Sim. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que o cara fala, cara, eu tenho chamado para ser um missionário, um evangelista. Eu falo, então vai fazer medicina. Porque você vai poder entrar em todos os países do mundo, sendo um médico, e aí você vai ter a sua entrada para poder evangelizar também. Mas tem que quebrar um pouco desse romantismo da missão, sabe? Porque, exato. Você faz missão lá no seu mercado de trabalho. Exato. Você modifica o ambiente lá. Isso. E aí, de novo, desdobramento de... não ser um cuidado episódico, uma responsabilidade social. A gente fez artigo e eu consegui uma parceria do Einstein para fazer a telemedicina para um hub que a gente está colocando lá na Ilha do Marajó. Marajó. Então, vai ter um hub que vai ter um teleatendimento para eles e aqui os médicos vão poder dar suporte para quem estiver lá e não tem médico lá. Porque não tem. Tipo, o cara vai pra uma lan house pra ser tratado. E aí vai ter uma pessoa da área de saúde que vai ser treinada, mas eles vai estar em contato, porque a nossa plataforma já tá muito evoluída para esse atendimento, sabe? Chocada. Mas que incrível! tem a ver com o que Deus queria fazer. Óbvio, Muito legal. Nossa, que bizarro. E aí, falando de tudo isso, é que tem muita coisa, mas você estava falando bastante de lifestyle também. Porque Sim. a tua vida, são muitas coisas que envolvem aí. O seu lifestyle é muito... Até o que você prega, o que você faz... É o que eu prego. É o que eu prega. Então, o lifestyle tem muito a ver com a saúde mental, tudo. E até... Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. Fala da tua marca. Você não tem uma marca, como é que chama? Um suplemento? Calma, porque ele vai lançar. Desculpa. Então, Pode ser o spoiler. próximo. Mas fala um pouco do lifestyle. Mas a gente tá desenvolvendo. Assim, Legal. Porque você viveu isso, então você sabe também o que você precisa, né? Quais são as coisas que você precisa mudar no lifestyle? Não sei, porque são muitas coisas assim que a gente pode falar. Sim. Porque hoje em dia o jovem tem um lifestyle bem... E a nutrologia, ela veio muito como o que a gente chama hoje de medicina de predição. Então, de predizer. Então, por exemplo, daqui a pouco não vai ter mais geriatra. Os geriatras não me escutem, mas só tô exagerando. Os velhinhos vão ficar bombados. Não, porque se você tiver a consciência agora, porque os seus hábitos de hoje determinam o seu futuro. Então, o que você está fazendo hoje, porque você tem que construir isso lá na frente. E eu acredito muito nisso, porque eu estudei muito músculo. Sim. E eu tenho certeza absoluta que o músculo é a chave disso daí, de tudo isso. Você falava muito isso na pandemia, eu lembro. Tipo, o quanto o teu músculo, a tua massa magra e tal, te ajudava no combate era como se fosse
própria vacina tava no teu músculo, porque isso te fazia a gente chama o músculo de um grande órgão imune. Nossa. Então, por exemplo, você, quando tá comprometida com a atividade física, Rafa, Olhando ali pro Josh, que ele tá começando a malhar agora. Você não tem a sensação de que você fica menos exposto a resfriado, vírus. certeza. Porque o músculo é um grande órgão imune. Gente, eu Por não quê? sabia Tem como disso. explicar isso rápido sem ser tão difícil? Tem. Porque o músculo ele consegue equilibrar os mediadores da resposta inflamatória e ele atua intensificando cada vez mais o seu sistema imune. Então, quanto mais músculo você tem, melhor é a sua parte da imunidade. De novo, no câncer, mais músculo, melhor você vai passar. E tem a ver com o fato da questão das microlesões, então ele tá sempre... Isso tem o fato de ganhar músculo, né? De como que é o processo de ganho muscular. Tá. Então, diante de um exercício físico ou de um exercício de musculação, ocorre uma quebra do músculo, que a gente chama de microlesões musculares, para uma recomposição. E aí, nessa recomposição, também é importante a proteína. Nesse momento que a gente chama de janela de oportunidade para reconstrução muscular. E por isso é importante entender que não é só a proteína, não é só a dieta, mas a atividade física e o exercício físico. E isso, eu faço isso no meu dia a dia. Então, essa história de tem uma coisa que é muito legal, que, assim, que eu fiquei muito na minha cabeça e já faz um tempo, é sobre alta performance. Em tudo. Em tudo. Tipo, como é a sua alta performance na parte espiritual? Porque você tem uma intimidade e um tempo dedicado para. Legal. Como é a sua alta performance para sua parte emocional? Porque, eu tô fazendo terapia, eu tô conseguindo controlar mais isso, porque eu tô me dedicando a isso. E pro corpo é a mesma coisa. Então, não tem nada mais simples do que a monotonia para uma alta performance. É meio pejorativo falar monotonia, mas é a rotina. Tá. O que hoje eles falam, é disciplina. Sim, Mas, a partir do momento que vira monotonia, é monótono. Então, eu faço isso, eu acordo, vou fazer minha atividade física, volto, como minha proteína, faço meu devocional. E aí, depois eu vou trabalhar. E isso seria auto-performance? Ou o contrário? Para você ganhar uma alta performance. Então, quanto mais você se dedica a isso, tipo, virou uma rotina, virou monótono, isso é o sucesso para sua alta performance. Aí é alta performance em tudo. Gente. Porque é como você vai alcançar isso. Muito bom. A E aí constância, vem a constância. Aí vem a história que eu falei. Seus hábitos de hoje vão determinar o seu futuro. E eu sou muito ligado em longevidade. E o músculo tá muito ligado na longevidade. Gente. Mas o músculo, só uma perguntinha aqui, gente, rapidinho. É um músculo, ele é rápido, ele não vai, tipo, embora rápido, assim? Você não perde rápido? Perde rápido. Esse é um drama. Então, esse é o drama, porque ele demora pra ganhar, mas perde. E principalmente... E a gordura é ao contrário. É ao contrário. Ganha rápido. E principalmente Demora pra ir quando embora. você tá diante de um resfriado, Sim. de Covid. Lembra o Covid? Ele derretia o músculo das pessoas. De tão grave que era. Meu Deus, derretia o músculo. Então, aquela história do Covid também, isso é um fato legal. De que o fator de risco no Covid é só a obesidade. Comorbidade. Não é só a obesidade. E eles começaram a estudar que quem era obeso e não tinha músculo, esse era o mais grave. Nossa. Agora, quem era obeso e tinha músculo, ele passava também. Gente, olha Por que isso. bizarro. É. Acho que muita gente não foi muito falado isso. Porque agora que a gente tá desdobrando os estudos, sabe? tá. Porque fala assim, não vou tomar vacina porque isso vai... A gente ainda não sabe. E não doutor, sabe. é legal também Doutor. dizer... Foi mal, Diego. Você é um doutor. Como entrou nesse assunto científico, mas é legal dizer também que músculo não é só o cara grandão, mas é só ter uma coisa saudável. Não é. Porque o cara que, sei lá, é fisiculturista... É bom falar isso. Não é só isso. Porque é a sua composição corporal. Então, é a sua porcentagem de músculo e a porcentagem de gordura. Então, isso é importante. Não é só esse cara que é o fisiculturista, não. Mas é essa pessoa que tem essa disciplina com a parte de atividade física. E aí, lifestyle de novo. Já ouviram falar das Blue Zones? São 5 regiões no mundo, são 5 regiões azuis, são 5 zonas no mundo que eles foram estudar a longevidade dessas regiões. E aí viram que essas pessoas tinham 120 É o quê? anos. Tipo, sei lá, Japão, lugares assim. Exatamente. Elas tinham 120 anos, mas com qualidade, funcionais. 120 anos. Andando. Média, tá? Tecnicamente Média. falando, a Moisés, gente vive né? 120. Exato. Que deveria ser o padrão. E a gente tem que perseguir isso, por isso que eu persigo isso. Sim, muito bom. Muito então bom. Eu vamos quero ver isso. Então, Sim, e aí são 5 regiões, Okinawa no Japão, na Grécia,
Que legal. Sardenha, Costa Rica e nos Estados Unidos. Demais. Estados Unidos também? Também. Tem uma... E aí eles foram estudar o que era comum nessas regiões. Será que era o colesterol? Será que era a pressão mais baixa? Será que era a glicose? Fizeram um estudo. E aí eles chegaram a um resultado de 4 características comuns dessas regiões que levavam esses indivíduos até... Uma dessas regiões eu visitei no Japão. E que é muito legal. Muito legal. E você vê as gerações, assim, namorado. O tetravô falando com o bisavô, que falava com o neto, que falava... Nossa, é muito bizarro. Cara, 120 anos tem muitas gerações aí. Sim, mas dicas, que eu acho que isso é legal. Então, comer menos. Menos? Menos. Não interessa... Quantidade. Não interessa a vezes. dieta. Interessa que eles comiam até 70%, 80% e não ficavam saciados. A gente senta na mesa, a gente quer comer até ficar... Tem um acabar nome pra fome. isso, não tem? Eu vi realmente isso em algum lugar que... Tem um nome pra isso, que é o cara, ele vai comendo, não até ele ficar cheio. Sim, mas olha que interessante. Você já viu, assim, quando a sua família vai cozinhar, tipo, de final de semana, aí ou a mãe, ou quem tá cozinhando fala assim, não quero comer agora porque eu não... Quem geralmente cozinha Tô não sem come, fome. tô sem fome. Porque a saciedade começa com o cheiro. Nossa. Então tem que ter um processo, assim, sabe? pega e Então dá uma calma. cheirada na comida. Calma, Então, os mais velhos faziam a comida, daí já ficavam saciados e comiam. mas você tem e Não, é mas fisiológico isso. Sim. Porque Então, você já comer- vai falando pro cérebro e emitindo informações. Você tá com a vontade ali, mas você vai fazendo, vai perder. Mas Isso é vocês já normal ouviram mesmo. falar isso? Muitas pessoas falam Sim, isso que não, cozinha. Não, às vi vezes eu isso. cozinho no filho, não Mas é por isso, já liberou o seu hormônio da saciedade ali, no processo. Gente, tô chocada. É melhor cozinhar mesmo. Vou cozinhar sempre agora. Porque daí Só não come pode ficar experimentando mais. Entendi. Verdade. Aí, segundo ponto comum era... então não tinha a ver com dieta. Mas a dieta deles era muito rica em fibra, depois eles foram avaliar, porque dá mais saciedade. Era uma dieta não comia proteínas com muita gordura. Então a gente acha que toda proteína é saudável, né? Depende da qualidade. Tem que ser proteína mais magra. Frango, peixe. Filé mignon suíno. Bacon. que é- Mignon suíno. que É é, que o pessoal fala que é bom mesmo. filé mignon suíno, calma. Filé mignon. Não Tá. vamos distorcer, né? Não, Filé mignon tô suíno, fazendo não pergunta. bacon. Não, eu sei que bacon, não, calma. Então, eles comiam 70%, 80% e não ficavam saciados. Eles Então, isso é uma conseguiam coisa. segurar. Mas vocês reparem, asiático, difícil ter um obeso asiático, aham. assim. E aí... Aqueles caras que... Aí se come muito carboidrato, é muito arroz. Mas também eles Mas comem arroz, fibra, eles comem Peixes. proteína junto, muito peixe. Eu tinha muito essa ideia do arroz, desculpa. Eu tinha muito. Ai, arroz engorda. Não. Aí comecei a comer. Não, hoje em regrado dia todo existe uma dia. ditadura mas do gente, arroz, vamos lá. que não pode comer arroz. mais. O arroz integral, ele vai emagrecer versus o arroz branco? Não. Se você comer muito mais arroz integral, essa caloria... Uma coisa é nutricionalmente correta, outra coisa é caloricamente adequado. Que aí tem que separar Sim. Essa isso. frase, ela já é linda. É, maravilhosa mesmo. Pega Vou pra sua twittar vida. ela, Pega pra sua vida. Nem sabe o que significa. Tá, então mas nada comer vai menos, twittar. a proteína correta. E 2 era atividade física. Tá. Porque é diferente a atividade física de exercício físico. Exercício é programado. Então, eu vou pra academia 3 vezes por semana. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos de atividade, de exercício físico por semana para... de novo, medicina de predição. Para combater câncer, para combater doença cardiovascular, para combater 30 diabetes. por dia. Pode ser 30 5 vezes ou pode ser 50 3 vezes. Sim, Aí sim. é o mínimo. Sim. E aí, dentro desse escopo, você Por isso pode... que no Apple Watch é 30, a média. E aí é interessante porque eles lá, eles faziam atividade física, não exercício. Não tô falando que não é para fazer exercício. Mas a atividade física significa incorporar no dia a dia o seu movimento. Então, eles subiam, subiam escadas, não andava de elevador. Eles brincavam com os netos. Então, isso é atividade Então, um física. hobby. É um hobby. Entrava como hobby. Se a gente for falar em passos... Tá se movendo, tá... uma média de passos mensais por dia. Obviamente, no final do mês, você olha isso lá no seu telefone, se ele é capaz de identificar. É 7 mil passos. Que consegue reduzir mortalidade. Por dia. A gente precisa andar. No Apple Watch também fica 7 mil. Eu queria A dizer. gente É fica um- o dia é um inteiro corte, sentado é um fazendo corte. essas entrevistas, Mas- já depois sai correndo. Mas, ó, isso tá Fazer outra uma dica. academiazinha. Tem hoje já uma expressão que eles usam muito, que é snacks exercise. Então, você levanta da cadeira, para 10 minutos só para ficar levantando a cadeira Mas ou dar uma também- caminhada e volta. É. E como a gente tem snacks de proteína, então agora tem snacks de exercício Que também. legal. Gente, demais. Aí no meio do dia você só faz um... Então, Mas isso provou que é melhor do que ser um sedentário.
Sim. Não que isso vá Mudou sua substituir. vida, pra sempre. É importante ficar É que claro. eu acho legal ouvir isso, porque é justamente isso. Às vezes a pessoa acha que a única maneira de ser saudável é ir na academia pra poder Não. ter aquele É corpo, aquele isso, resultado. é. Mas só o fato de estar se movendo e estar fazendo um exercício. Às vezes o cara não tá na academia, mas ele joga vôlei de segunda a sexta. Né? Ele fala, pô, mas eu não vou ficar fortão, mas você vai ficar super saudável. É isso, importante. Terceiro ponto era conviver em comunidade. E aí você desopila. massa, né? Então, por exemplo, você chega do trabalho e você compartilha. Então, não é isoladamente. Igual as nossas comunidades hoje estão se movendo para ficar muito isolado. Então, eles viviam em comunidade, ou familiar, ou mesmo nos pensamentos que eles comungavam que eram bons para eles. Então, juntava aqui para fazer oração. Juntava em um outro ponto para fazer um piquenique. Eles conviviam em comunidade. Legal. Então, isso na saúde mental hoje é extremamente importante. Então, a gente hoje não fala mais wellness. Fala well-being. Porque o well-being é um 360. Wellness é o seu bem-estar do seu corpo. Well-being é sua alma e seu espírito. Corpo, alma e espírito. Hoje ele já é completo. E também não é só o seu... Cada vez mais a ciência tá se chegando lá, convertendo. tá se convertendo. É verdade isso. É. É bem verdade isso. Que irado. E isso é interessante porque não é só a sua saúde do seu corpo, é a sua saúde no trabalho. É como isso é tóxico no seu trabalho. Porque, de novo, volta para a saúde mental. Sim. Então, por isso que é o well-being. Corpo, alma e espírito. Muito bom. Legal. E aí, o quarto e último, mais interessante de todos, é a espiritualidade. É fé. Então, todos tinham em comum fé. E isso é muito legal porque eu tô cada vez mais lendo artigos científicos mostrando o poder da espiritualidade da fé em tratamento. E a gente tem esse acesso, a gente entende. Mas, mais do que isso, eram pessoas que não tinham essa intimidade com Deus, mas se voltaram para a fé e é mais rápido o tratamento deles, sabe? Então, isso é muito legal. Tanto que, nessa parte de espiritualidade, de novo, como que eu lido com isso levando no mercado de trabalho? Um exemplo bem simples, assim. Eu fiz um congresso agora de nutrologia, um congresso bem importante pra gente, e lotou de médico. Era um congresso tinha 600 convites, a gente vendeu 600, abriu online, vendemos online. E aí, no final, era um time de uns 18 professores, que eu falei, no final, debriefing, cultura da Zion, feedbacks, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas eu pedi pros 18 médicos, professores, esperarem que a gente ia fazer um debriefing. E aí, só que o Espírito Santo, na hora, falou assim, não, ora. E aí, cara, eu tava num anfiteatro, num hospital. E aí eu falei, bom, se o Espírito Santo me chancela. Porque, de novo, é como eu me comporto e a história do blur the line, não tem mais jeito. Eu não consigo mais, aqui é uma divisão, então daqui eu sou cristão e aqui eu sou a minha performance do meu trabalho. Então, aí eu falei, pessoal, eu senti de fazer uma oração para vocês. E aí eles estavam assim, eu estava no palco, aí eles estavam meio assim, sentados nas cadeiras, e aí eles falaram, oração? Como? Mas como a gente fica, então? Pra fazer uma oração? Eu falei assim, todo mundo levanta, era 18, faz uma roda e todo mundo se abraçou, assim, na roda. E aí eu comecei a orar por eles. Aí eu entreguei uma palavra de conhecimento para um. Aí um começou a chorar. E aí o outro... E, cara, foi essa comoção desse negócio de espiritualidade. O que eu tô falando disso, de também levando para esse ponto? Porque um dia eu tava numa reunião, numa empresa, que eu sou speaker deles, e aí eu falei sobre, acho que não dá mais pra gente só ficar falando da mecanismo de ação do produto para comportamento, para a parte de comportamento de compulsão. A gente precisa entrar nessa área de espiritualidade. E aí falei isso, e aí eles já, na hora, falaram, não, vamos ver. E eles não só me convidaram para falar de parte espiritual, como eles já convidaram o time inteiro para fazer uma palestra sobre isso. Então, cada vez mais eu tô entendendo isso de Deus, de como que tá caminhando. E se você me perguntar, poxa, eu sou médico hoje de atendimento muito pouco, mas quando virou a chave, foi uma dor. Porque eu falei assim, eu fiz tudo isso e larguei. Aí eu faço gestão, que é a maior parte do meu tempo, e palestra. Só que eu sei que eu vou impactar muito mais. Então, hoje a gente tem uma pós-graduação de 250 médicos. Eu consigo... Os pacientes dele vão ter muito mais pacientes sendo impactados por isso. Sim. Então, aquela dor foi
E era um processo, porque senão também parece que eu consegui tudo isso de uma maneira muito rápida. É um processo. Não, a gente também foi atrás. Teve a época de atender e agora sim, tava nessa sim, temporada. Uhum. Demais. Nossa, Nossa, é muito bizarro, obrigado, Diogo. Foi muito bom, velho. Não, muito. Agora, Cara, esses 5 pontos aí eu vou ficar Exato. pensando nisso. Vamos só revisar. Foi muito bom. Então, comer menos. São 4 pontos. Quatro. É 4, Você desculpa. falou 5. E o quinto é assistir Hangout. Boa! Comer menos. Comer menos. Então, 70% a 80% não ficar saciado. Processo de já sentir o cheiro, mastigar mais devagar, já é um processo de saciação. Proteína também dá mais saciedade, focar mais nisso. Ter fibra, porque também dá mais saciedade. Tipo salada, legumes, aveia. Então, isso. Cortar o máximo possível de gordura de carnes mais gordurosas. E levando agora para a parte de atividade física. Lembrar que 150 minutos é o mínimo que deve ser feito. Então, distribuição faz a gestão do seu tempo. De novo, a monotonia. Você vai conseguir alta performance nisso quando você... isso vai ser inegociável. Legal. E, por último... terceiro é a rede de apoio. Então, saúde mental é muito importante. Então, comunidade, a sua... sei lá, sua igreja, sua família, seus amigos, sua família. Então, isso é muito importante. Por último, a espiritualidade e fé. Então, esses são os 4 Muito bons. Animal. A gente termina com isso. Tem muita coisa aqui E, cara, pra já falar. fica o convite de a gente fazer um próximo programa com ele e o Guerreiro. Vai ser boa, vai ser boa. Só fitness. Aí essa é só pra eu tomar porrada. Tá bom. A gente, a gente fez um Vox Out junto, sabe? Legal. Ai, que demais. Ele fez a parte de exercício físico, e aí eu falava da proteína, e a gente conseguiu um sponsor que até tinha proteína no final. Então... Irado. Que demais. Muito bom. Ai, gente, Muito isso. legal. Sponsor. Vamos conseguir um Diogo, sponsor de proteína. vamos patrocinar aqui, ó. Whey. Hangout Whey. Cara, Diogo, muito obrigado por você ter vindo, cara. E a gente Falei sempre pede... demais. Foi maravilhoso. demais, É isso que a gente uma gosta, aula. gente, nesse convite. Cara, quando o cara é palestrante, ele bom. sabe, ele bom. já foi então A gente ficou aqui de boa, só fazendo gracinha. Obrigado, gente. Muito obrigado. Foi muito bom. E a gente sempre pede pro nosso convidado, cara, orar. Essa câmera aqui é tua. Declara e ora o que você estiver sentindo pro público, esse bando universitário, essa galera que assiste a gente. Senhor Deus, muito obrigado aqui por esse tempo que a gente teve aqui. Mas espero que essas palavras possam impactar pessoas, que elas possam reconhecer cada vez mais a sua mão e o seu favor na vida delas, que o Senhor venha se revelar como um Deus Pai e que no mercado de trabalho o Senhor dê ousadia para todos que estão escutando aqui e que a gente não pode mais ficar no esconderijo, a gente não pode ficar mais no invisível e a gente quer levar o seu reino como excelência. Então eu oro por uma ousadia dessas pessoas, mais conexões, que o Senhor possa aumentar a capacidade de influência naquela área que eles atuam. Essa é a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém. Amém! É isso aí, mano. Se liga aí, velho. Se liga aí, o que você tá fazendo dessa vida? Muito bom. Diogo, mais uma vez, obrigado pelo horário pra gente aí. Já fica aí pra gente marcar a próxima dessa nova conversa. E, cara, se liga aí, faz esses 5 pontos, 4 pontos, 5 com assistindo Hangout. Vamos ver quem vai chegar em 120 anos. Vamos ver. Boa. Vamos fazer Hangout até 120. Você vai chegar primeiro. Você é mais velha. Mas eu vou chegar. Bem. Deus abençoe vocês. Até o próximo do Hangout. Falou!